Então, retornando ao nosso programa dessa noite, a Dr. Kepp há pouco me perguntou se será que os telespectadores estariam compreendendo essa noção de como que, através da vida psíquica, o ser humano pode complicar a saúde dele ou melhorar a própria saúde orgânica. Então, eu acredito que vocês poderiam ser auxiliados na compreensão através desse livro, A Cura pela Consciência, que foi publicado já há muitos anos atrás, mas aqui eu já dou uma base dessa compreensão, como que a vida psíquica age através do sistema psiconeuroimunológico em todo o funcionamento do nosso corpo, o nosso sistema de defesa e o nosso adoecimento. Dá também explicações de como funciona a metodologia da interiorização ou a conscientização da patologia dos nossos problemas, como emoções negativas, pensamentos invertidos, e como que a gente pode se auxiliar e até fazer um processo de autocura com somente a leitura desse livro. Então, Dr. Kepp, estamos agora com o Alexandre aqui no nosso programa? O Alexandre é um físico. Então, ontem, conversando com ele, ele esteve falando, por exemplo, daquela questão que o André Kepp, que aliás é meu filho, tratou nesse livro aqui, A Origem da Terra. Esse livro, Origem da Terra, é um livro publicado há um tempo atrás e que mostra, vamos dizer, um estudo a respeito do que aconteceu com a Terra. Então, o André, que é o autor do livro, ele dá a seguinte ideia, que os vulcões, os furacões, os terremotos, os maremotos, as trombas d'água, tornados, etc., são sintomas, assim, vamos dizer, de uma Terra doente. Então, muitos dizem, agora, né, houve um terremoto lá aí no norte da América do Sul. Na Colômbia. Na Colômbia. E então, muitos dizem, mas o que? Então, Deus cria um planeta assim para dar terremoto, matar já 2.000 pessoas, mas que coisa esquisita. Então, é uma criação boa ou não é? Então, o André, neste livro, A Origem da Terra, ele quis dizer o seguinte, que a Terra não era assim do tamanho que é atualmente, que a Terra era muito maior e por questão de guerra, a eterna guerra, né, que o ser humano faz, por uma questão assim de lutas entre seres humanos e bombas que jogam, como agora, né, querem jogar bombas atômicas para fazer uma nova guerra. Então, por causa disso, o ser humano já destruiu o planeta, como ele era, vamos dizer, na sua criação. Então, o planeta já é um ser assim doente, cambaleando no espaço. Uma bola aí com problemas que, afinal de contas, foram causados pelo próprio ser humano. Não é essa a ideia, Alex? Que a gente estava comentando, né, que a Terra, assim, tem a mesma reação que uma pessoa doente, por exemplo. Se a pessoa pega alguma doença, então ela tem uma febre, assim, uma reação, né, para tentar se curar, né, para favorecer a cura dessa doença, né. E com a Terra acontece a mesma coisa, quer dizer, toda essa catástrofe, essa reação violenta que a Terra tem é uma defesa, parece como uma defesa contra os ataques que o ser humano faz contra ela, né. E que no fim até se fala que é um catastrofismo, né, que é um castigo divino, quer dizer, se ocorrer uma catástrofe é muito mais em consequência a esse ataque que o ser humano faz. Atualmente, né, Alex, a questão da poluição, jogando uma quantidade fantástica, toneladas e toneladas de poluição no ar, isso, diminuindo o ozônio lá da estratosfera, quer dizer, criando poluição nos mares, nos rios, nas terras. Isso pode ser uma nova catástrofe para o mundo, criada pelo ser humano, não criada pelo Criador, não é isso? Isso. Agora, ainda um fator, Alex, que eu gostaria de perguntar, é essa questão da energética não material, não é? Essas ondas que circulam pelo mundo, de satélites, de celulares, de rádios, televisões, são até uma série enorme de micro-ondas que estão por aqui,
no nosso ambiente. Isso não afeta o funcionamento geológico da Terra, o equilíbrio geológico da Terra, mesmo dos seres humanos, com isso com certeza absoluta, mas do próprio planeta? Sim, é possível, né? Porque mesmo a própria Terra, ela vive assim, a gente vive mergulhado, né? Dentro de um mar de energia, né? Então toda essa influência afeta a própria estrutura terrestre, né? E é possível que cause, né, catástrofes, né? Agora, pode ser que usem até ondas de baixa frequência, que são ondas contra o cérebro, e que causem, então, danos até no cérebro das pessoas, né? Isso. Problema de depressão, assim. Isso é interessante, porque normalmente, né, a física, né, eles estudam mais a alta frequência, né? Porque a alta frequência causa efeitos mais visíveis, tipo uma queimadura, né? Mas tem muitos estudos, por exemplo, na Espanha, na Inglaterra, no Hospital de Madrid, por exemplo, que eles estudam o efeito da baixa energia no comportamento, inclusive com animais. Então, dependendo da frequência que se aplica, né, ela pode alterar o comportamento, pode fazer, por exemplo, o macaco dormir, ou ele gritar, ou ele ficar agitado, simplesmente variando essa energia que pelos conceitos usuais, né, é considerada muito baixa, então não teria efeito, mas é comprovado que tem efeitos, né? São as que mais têm efeitos. São mais efeitos e são as menos estudadas. Agora, para o ouvinte e o telespectador não se assustar muito, nós podemos dizer o seguinte, Alex: se o indivíduo tem um bom equilíbrio, ele praticamente fica mais ou menos imune a todas essas ondas, né? Isso. Inclusive nós conhecemos um físico lá na Rússia, né, que estuda isso. Então ele dizia que uma coisa que eles achavam estranhos é que não acontecia, eles não conseguiam influenciar todas as pessoas. Que tinha certas pessoas que eles conseguiam e tinha certas pessoas que não. Então qual que seria o fator, né? Tem que ser um fator. A questão da hipnose, né? Porque nem todas as pessoas são hipnotizáveis. Exato. Porque são pessoas assim mais maduras, mais adultas, mais independentes. Então o próprio equilíbrio energético da pessoa deve gerar como que um campo de força que protege essa pessoa de irradiações. Isso. Como a aura, né, que se via nos quadros de antigamente, não é? Representando santos, não é? Uhum. Bom, só que a pessoa não precisa ser santa assim para ter aura, né? Toda pessoa tem a sua aura. Isso é interessante também relacionado com a questão psicossomática, né? Que, por exemplo, os chineses, né, eles consideram que a doença primeiro começa no nível energético, né? Exato. E que é comprovado, inclusive, com aquelas fotografias Kirlian, né? Então, eles mostram que primeiro há uma alteração energética e que depois aparece um problema físico, né? Mas o que eles não veem ainda é a questão anterior à energética, que é a psíquica, né? Quer dizer, de acordo com a psique da pessoa, ela pode ter essa proteção ou não. Agora, Alex, e essa questão que o senhor abordou ontem sobre a questão da matéria e forma, né? Isso é uma questão interessante, porque o Aristóteles, que é seguido na ciência moderna, ele dá 4 causas: a causa material, a causa formal, eficiente e a final. O que o senhor acha na questão de matéria e forma? Bom, é um assunto um pouco complicado, né? Mas a forma, né, como a gente entenderia a forma que ele se referia, seria a energia, né? Pela energética a gente entende o que ele quis dizer pela forma, né? Sabe que nem é bem isso, viu? Que praticamente é difícil de entender o que o Aristóteles fala de forma. Ele fala que, por exemplo, você pega um bloco de mármore e pode dar uma forma de uma estátua, quer dizer, transformar o bloco de mármore num ser humano, numa forma humana. Essa seria a forma. Ele dá sempre esse exemplo. E a matéria, bom, a matéria a gente sabe o que é. Então, como o senhor falou, da matéria vindo a forma, quer dizer, Isso. energia. Quer dizer, ele deu a entender, né, que a forma, né, seria um atributo da matéria, quer dizer, como se a energia viesse da matéria, e não que a forma é uma característica energética, né? Que nem, por exemplo,
nesse Que exemplo, a matéria vem da forma, quer dizer, da energia. Isso, exatamente. Então, porque, por exemplo, essa ideia que a gente tem que a matéria, né, que na física sempre se procura as partículas que causam energia, né, é uma ideia invertida que vem do estudo do Aristóteles, né, que o senhor mostrou no seu livro, né, que nem, por exemplo, esse ímã, né, se a gente pensar que é o ímã que está produzindo energia, então ele deveria gastar, quer dizer, à medida que ele vai produzindo essa energia, ele deveria ir se consumindo até desaparecer. E não se consome nunca. E ele não se consome. Então, quer dizer o quê? Isso dá um exemplo, dá uma imagem, né, de que ele é apenas um transformador, como ele capta uma energia e transmite. Né? De fora. De fora, exatamente. Mas vamos continuar, né, no próximo segmento. Uma das principais ferramentas para ajudar os alunos no curso de gestão de conflitos é o autoconhecimento. Uma vez que eles conseguem entrar em contato com esses sentimentos ruins, faz com que o sistema psiconeuroimunológico volte ao equilíbrio e eles não apenas aliviam esses sintomas, mas conseguem lidar com os problemas do dia a dia de uma forma mais tranquila.